Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será o binômio de Newton e triângulo de Pascal. Bom, vamos lá. Inicialmente, o binômio de Newton ele é trabalhado e abordado, dentro de uma expansão de uma potência aqui, onde você tem, por exemplo, x mais 2 elevado ao cubo aqui, Se você tem dois números conhecidos que você consegue fazer a operação, você faz a operação e desenvolve a potência em seguida. Caso você tenha essa situação aqui, você vai desenvolver essa potenciação através do quê? O que seria x mais 2 ao cubo? X mais 2 multiplicado por x mais 2 multiplicado por x mais 2. Resolve esses dois aqui com distributiva, Depois que der aqui, distribui com esse outro aqui. Esse é um caminho, Só que para potências muito elevadas, esse caminho é muito ruim, é muito demorado e a chance de se perder nos cálculos é gigantesca. O que a gente tem aqui para o binômio de Newton? O binômio de Newton nos dá essa expressão aqui, Essa é uma expressão geral aqui para o binômio de Newton, onde nós temos os coeficientes e os expoentes de cada um dos fatores que nós temos aqui, dos elementos que nós temos aqui dentro, dos componentes. Um exemplo aqui, Se eu estou elevando a n, eu começo com n e 0. O que significa, n e p nessa notação aqui para nós? Isso aqui vem do quê? De combinação. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, e desenvolve isso aqui. É isso que significa, NP. Se fosse N0, eu trocaria meu P por zero e desenvolveria os cálculos da mesma maneira. Bom, o que significa x mais 2 elevado ao cubo? Estou elevando a 3. Então, vou fazer aqui uma combinação 3 e 0, Aqui, o meu primeiro termo é x, ele começa com a minha potência total, 3. E para o 2 não sobra nada, então fica 2 elevado a 0. Nossa próxima combinação será a combinação 3 e 1. O x vai perdendo potências, de 1 em 1, e o 2 aqui nesse caso vai ganhando. X fica elevado a 2, e o 2 fica elevado a 1. Combinação 3 e 2, o x perde mais uma potência, e aqui o 2 ganha. Perceba o seguinte, gente, quem está aqui embaixo é quem fica na potência do 2. Quem está aqui é 1, então fica 2 elevado a 1. Então fica o segundo elevado a esse número aqui. Ah, é 2? Fica o segundo elevado a 2. E da onde que vem esse aqui? Da diferença. 3 menos 0, 3. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. E aqui 3 menos 3, o x fica elevado a 0 e o 2 fica elevado a 3. Se eu resolver esses binômios aqui, essas combinações aqui, na verdade, isso aqui resulta em 1, isso resulta em 3, isso resulta em 3, isso aqui resulta em 1. Obviamente que eu poderia fazer uma multiplicação aqui, 3 vezes 2, Mas por que do 2? Porque o meu segundo termo é 2. Então, deixei indicado aqui somente os coeficientes. Se for possível fazer a operação, você faz. Se for x e y aqui, por exemplo, não vai ter como, E quando você tem uma situação, vamos supor que inicialmente seria apresentado para vocês isso aqui dessa forma aqui, x menos 1, Quando é uma soma, percebe que todo mundo ficou mais aqui, Quando for uma subtração, você vai fazer uma jogada. Você vai colocar um mais aqui. E você vai pensar que seu segundo termo, não é 1, é todo menos 1. Então, agora você vai levar todo mundo que está dentro desse parênteses aqui, Esse aqui é o seu segundo termo. Então, você vai trabalhar dessa maneira. Combinação 4, 0. O primeiro fica elevado à quarta. O segundo fica elevado, tá aqui 0, fica elevado a 0. Depois, combinação 4, 1. A diferença dá 3. Então, fica x elevado a 3. Aqui é 1. O segundo fica elevado a 1. Combinação 4, 2. Diferença é 2. Quem está aqui embaixo é 2. Fica 2 aqui. 4, 3. A diferença é 1. Ficou 1 aqui. Quem está aqui embaixo é 3. Fica 3 aqui. 4, 4. O x fica elevado a 0. E aí, o 1 menos 1 fica elevado à quarta. Os coeficientes, se você calcular, fizer todas as combinações aqui, Por exemplo, essa daqui, eu vou calcular essa, só para vocês enxergarem. 4 fatorial, 3 fatorial, 1 fatorial. Se eu desenvolver isso, vai ficar 4 vezes 3 fatorial. Para poder cancelar com esse, 1 fatorial é 1, Ficou 4. Pronto, tá vendo? É daí que vem esses valores que você vai obtendo através do cálculo dessa combinação. Um exemplo aqui, Uma coisa que tem que deixar claro é o seguinte. Aqui, meu primeiro termo é x, o meu segundo termo é tudo que vem depois do sinal de mais, Então é 3b. Combinação normal, Só que toma cuidado com o seguinte. Quem é meu segundo termo,
é o 3b, que tem uma multiplicação, isso aqui torna uma coisa só. Então fica 3b elevado a 0, 3b elevado a 1, 3b ao quadrado, 3b ao cubo, né? Desenvolve aqui, né, o cálculo de cada uma dessas combinações aqui e você vai chegar na resposta. Nesse caso, toma cuidado porque 3 vezes b ao cubo, tem que lembrar que a vezes b elevado a n, isso é a elevado a n vezes b elevado a n. Então, por exemplo, 3 vezes b ao cubo, vai ficar 3 ao cubo, b ao cubo. Isso vai dar 27b ao cubo, né? Você leva cada um deles a essa potência 3 nesse caso. Bom, e aí? Vem o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal pode ajudar um pouco em alguns cálculos aqui para nós, né? Vamos entender de onde que vem primeiramente, né? Suponha que seu expoente seja zero, né? Então, nesse caso, ó, fazendo uma correlação aqui, meu n é zero. Se meu n é zero, x mais y elevado a zero fica 1. Né? Pensando em x e y aqui, de maneira que essa soma aqui seja diferente de zero, tá? Porque zero elevado a zero seria uma indeterminação. X mais y elevado a 1 fica x mais y. Observe uma coisa. Quem são os coeficientes aqui? Ó? 1 e 1. Se eu desenvolver isso aqui, vai ficar 1, 2 aqui e 1 aqui. Se eu desenvolver aqui, fica 1, 3, 3 e 1. Se eu desenvolver aqui, 1, 4, 6, 4 e 1. E o próximo? E assim por diante poderia fazer, né? Mas vamos entender uma maneira mais fácil de chegar nesse daqui, ó. O que acontece é o seguinte, ó. No N0, que seria a primeira linha, né? Essa minha linha do triângulo de Pascal sempre vai começar com 1 e terminar com 1 também. Só vai ter um elemento. Começa com 1, termina com 1, só tem 1. Tem que ter dois elementos agora. Começa com 1 e termina com 1. Então só tem esses dois. Tem que ter três elementos. Começa com 1 e termina com 1. Da onde que veio esse 2, ó? Se eu somar esse com esse, ó, 2. Né? Agora, por exemplo, aqui, ó, começar com 1, essa linha. Soma esse com esse, 3. Soma esse com esse, 3. Finaliza com 1. Começa com 1 aqui, ó. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Finaliza com 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E aí finaliza com 1. Então, você consegue montar esses coeficientes através do triângulo de Pascal. Se eu quisesse montar mais uma linha, é a mesma coisa, né? 1 somou aqui, 6 somou aqui, 15 somou aqui, 20. Percebe, ó? É como se fosse um L aqui, né? Um canto que você vai formando para obter os coeficientes. E tem algumas propriedades interessantes, né? Pensa comigo, ó. Lembrando que os coeficientes que nós temos aqui, pelo binômio de Newton, derivaram dessas combinações aqui. Algumas situações, vamos supor que eu pedisse para vocês a soma desses valores aqui, ó. Quero a soma desses valores aqui. Então, estou aqui, ó. Estou aqui, parei aqui, certo? Se eu somar isso, pronto, ó, dá esse valor. Como assim, né? Se eu venho na diagonal, ó, dá o valor de baixo. Então, se eu viesse aqui assim, por exemplo, ó, 5. Entenderam? Então, se eu venho com uma soma na diagonal, dá o valor da coluna, né, da linha de baixo, mais reto, descendo reto. E se eu viesse assim, por exemplo, né, ó, venho em coluna, ó, tô vindo, parei aqui. Vai dar esse, que é o 10 aqui. Então, se eu venho em diagonal, dá descendo. Se eu venho descendo, dá o da diagonal. Então, esse daqui, por exemplo, somar esses daqui, ó. O próximo meu aqui vai ser quem? 1 mais 3, 4, 10, 20. E nós sabemos que vai ser 20 mesmo, né? Porque o 10 mais 10 aqui vai resultar no 20 que nós queríamos. Então, essa é uma construção que nós podemos fazer utilizando, né, o triângulo de Pascal. Facilita, né, em alguns cálculos meio gigantescos assim. Tem um que é mais interessante, que seria a soma. Se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, seria a mesma coisa que somar esses aqui, ó. Perceba que isso é 2 elevado a 5. O número aqui de cima é 5, ó. Isso dá 32. Perceba que realmente, não. Isso vai resultar em 32. Se eu quiser somar esse daqui, então, ó. O que isso aqui vai dar essa soma? 2 elevado a 3, que é 8. Ó,
Dá 8 mesmo. Então, a soma de tudo isso aqui, né? Então, vamos lá de novo. Na diagonal, dá de baixo, em coluna, descendo, vai dar da diagonal. A linha inteira é 2 elevado a esse índice que você vai ter aqui. Então, são essas situações que você tem que pode facilitar um pouco a sua vida. Um exemplo disso, né? Aqui nós temos o seguinte. Imagina uma circunferência com 17 pontos distintos, né? Quantos polígonos podem ser formados? Polígonos, gente, tem que ter lados, né? Quantos lados tem que ter um polígono? Depende do seu polígono. Se for um polígono de 3 lados, tem que ter 3. Se for um polígono de 4 lados, tem que ter 4, assim por diante. Se eu pegar os pontos A, B e C, vai formar um polígono. Se eu pegar em outra ordem, forma o mesmo polígono. Se eu pegar o CBA, por exemplo. Então, a ordem que eu seleciono os pontos não faz diferença. Isso me diz que é uma combinação. Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, combinação 17,3, o que eu vou chegar aqui? No número de triângulos que eu vou conseguir formar. Se eu fizer 17,4, número de quadriláteros. 17,5, pentágonos e assim por diante. Ah, por que 17,2 não? Porque 2 pontos não formam uma figura. 2 pontos formam um segmento, mas não formam uma figura para você, né? Então, o que o exercício gostaria que nós fizéssemos, né? O exercício gostaria que nós tivéssemos essa situação aqui, ó. Quero calcular a quantidade de triângulos que eu consigo formar, né? Então, vamos lá. Vou calcular a quantidade de triângulos que eu consigo formar. 17,3. Depois, 17,4, 17,5 e assim por diante. Parece muito com aquela parte da lousa anterior, né? Que ficava 2 elevado a 17. Só que para isso, eu teria que ter 17,0, 17,1, 17,2. Essas três coisas em vermelho aqui eu não coloquei, né? Não existia isso aqui antes. Eu coloquei aqui. Como que eu faço? Porque a pergunta do exercício, a resposta que o exercício busca, né, seria o valor disso aqui, ó. Porque isso aqui é a quantidade de polígonos que eu consigo formar. Eu quero saber só isso. Isso aqui vale 1. Isso vale 17. Isso vale 136. Se eu somar essas coisas aqui, dá 154. Bom, tudo isso aqui dá 2 a 17. Se eu quero somente a parte azul, o que eu faço? Eu tiro essa parte vermelha para cá, ó, fica negativo. Então, quantos polígonos nós conseguimos formar? 2 elevado a 17 menos 154. Logicamente aqui que o valor ficou meio absurdo, né? Mas é uma questão interessante para você observar que o fato de você dominar, né, o quanto que a maneira de calcular isso aí favorece, né, o exercício. Poderia ter calculado cada um deles e depois somar? Poderia, mas daria muito mais trabalho, né? Nesse caso aqui, então, a resposta para esse exercício seria 130.918 polígonos. Como assim, né? Consigo formar polígonos de 3, 4, 5, 6, até 17 lados. Quantos eu consigo formar? 130.918. Tudo bem? Bom, essa matéria aqui é um pouco pesada, né? É uma coisa que não é recorrente, assim, né? Mas é interessante. Aguardo um bom estudo para vocês aí e até mais.